E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de assembly de Super Nintendo com Mega Drive. Hoje aqui esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Eu tava fazendo a parte de instruções aritméticas, soma, subtração, né? Nos consoles antigos aqui. Só que ficou muito grande aquele vídeo. Falei só do Mega Drive, ficou muito longo, então resolvi quebrar em mais um vídeo, né? Então hoje aqui eu vou falar a parte do Super Nintendo, as instruções de soma e subtração e incremento também, né? Então é bem legal, isso aqui é muito usado aí em jogos, né? Se você debugar um jogo aí, você vai encontrar essas instruções a todo momento ali. Então são muito importantes. Hoje aqui eu vou dar uma geral. Vocês vão ver que a coisa aqui é bem diferente lá do Mega Drive. Do Mega Drive, né, eu já falei lá no vídeo passado, né? Sobre o ED, ED-A, ED-I, ED-Q e as de subtração, né? Que é a mesma coisa, só que operação inversa. Só que aqui no Super Nintendo a gente tem apenas o ED-C e o SBC. Aí a coisa aqui muda bem em relação ao Mega Drive. Esse ADC significa Add com Carry. Esse C aqui no final vem do Carry. O que é o Carry? É a flag C lá da Status Register. No vídeo passado lá eu falei, né, que quando a gente soma duas coisas e o resultado não cabe no destino ali, aí estoura, né? Aí carry fica com 1. Fiz esses exemplos lá, né, no código que eu rodei no vídeo passado. Mas por que isso aqui acontece, né? Eu fiz aqui uma figura, ó, só para entender, né, caso você não saiba essa questão aí de soma binária. A gente tem 8 bits, a gente consegue representar números de 0 até 255, certo? 8 bits, todas as combinações ali vão de 0 até 255. Se for 16 bits, vai de 0 a 65.535. Certo? Você acompanhou os vídeos até esse momento aqui, você já sabe isso daqui, né? Então, se a gente somar duas coisas de 8 bits, a gente pode somar, os números podem ser de 0 até 255, né? No caso, se for 8 bits. Só que o resultado da soma pode ser maior que 255, né? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Vou pegar a calculadora aqui do Windows, na parte de Programmer aqui, colocar decimal. A gente vem aqui colocar 100 mais 100. O resultado é 200, ainda cabe no byte, né? Porque o valor vai até 255, então 200 caberia aqui. Aí na forma binária aqui, o resultado, que é o C8, é 11001000, ou seja, coube ali nos 8 bits. Mas a gente vir agora e colocar 200 mais 200, o resultado é 400, não caberia mais em 1 byte, porque vai até 255 apenas. Então se a gente colocar aqui, ó, o que acontece com o resultado? Em hexa é 190. Então precisou de mais um bit aqui, tá vendo? Ó? Tem esses 8 bits aqui, 1001, 0000, só que precisou de mais um bit. Como não coube em 8 bits, teve que ter mais um bit. E esse bit aí, nesse caso, que é o carry. Então nesse caso aqui o bit ficaria 1 no carry, né? No exemplo anterior, que a soma deu 200, como coube no byte, o carry aqui iria para 0, né? Então lá no registrador aqui, na Status Register, primeiro exemplo, o C ficaria com 0, no segundo exemplo ficaria com 1. Isso aqui numa continha aí da escola, quando tem aquele mais 1. A gente soma, por exemplo, 7 com 5, dá 12, vai 1, né? Se vai 1 é o carry. Se a gente somar os dois números maiores possíveis aqui, que no caso é o 255, que é o FF, que é o FF mais 255. Aí é o maior valor possível em cada byte ali. A soma vai dar 510. Ainda precisou apenas de 1 bit. Quando tem soma, na soma, se estourar, sempre vai precisar apenas de 1 bit. Não vai precisar de 2 bits. Porque, no caso, como eu mostrei, né, no maior número possível, que é 255, o resultado daria 510, né? Que ainda precisa apenas de 1 bit. Na multiplicação, que vai precisar de mais bits, né? Na soma, não. Então o carry aqui sempre vai funcionar, né? Se você somar duas coisas, estourar, o carry vai indicar se estourou ou não, né? Mesma coisa para 16 bits, só que no caso aqui, se a soma for maior que 65.535, aí o carry fica com 1, senão fica com 0. E por que tô falando isso aqui? Porque no Super Nintendo, o EDC, ADC, né, que é a soma com carry, ela sempre vai pegar, se você chamar ADC passando um dado, essa instrução vai somar o A, o registrador A, com esse dado mais o bit que está no carry. Tá que estranho. Então ele soma, lembra, o Super Nintendo ele é uma CPU com acumulador, né? É muito importante ter essa diferença aí com a CPU do Mega Drive. Aqui tem acumulador, então a maioria das instruções atuam no registrador A. O X, o Y, o D, o S,
Tem instruções específicas para cada registrador, né? No caso da soma, é apenas com o A. A gente não consegue somar coisas com X, nem com Y, nem com qualquer outro registrador. Soma é apenas com o A. A gente só tem o ADC no Super Nintendo. Então, se a gente for somar alguma coisa, tem que jogar um dos valores no A e depois chamar ADC passando o outro dado. Lembra, Super Nintendo, as instruções não tem mais que um parâmetro, né? Ou é nenhum parâmetro ou é um. No Mega Drive pode ter 2, né? Move D0, D1. Aqui no Super Nintendo não. É apenas um parâmetro. Então, o ADC, a gente passa um parâmetro e vai somar esse parâmetro com o A. No caso, esse parâmetro aqui pode ser tanto um imediato como um endereço, um dado que está na memória, né? Só que ele vai somar também o carry. Então isso aqui é um detalhe muito importante aqui, senão dá pau. Você vai somar 2 com 2. Se o carry, no momento ali, tiver com 0, o resultado dá 4. Mas se você somar 2 com 2 e o carry tiver com 1 ali, então o resultado vai dar 5. Vai ser 2 mais o 1 do carry. Isso aqui vai ficar claro por que é assim no próximo vídeo, quando eu falar sobre soma com múltipla precisão. Mas por enquanto tem essa noção. Tem que ter que o Edge no Super Nintendo soma junto o carry. Então é muito comum, se você debugar um jogo aí de Super Nintendo, sempre que tem um ADC, uma instrução de soma, antes dela tem uma instrução CLC, que eu até esqueci de colocar aqui, que a gente vai mexer nela também hoje, né? Vai ter essa CLC e essa CEC. Essas duas aqui a gente vai ver hoje também. Que é muito simples. CLC, o que ela faz? Ela pega aqui o carry na status register, esse bit aí que tá na status register, e joga para 0. CLC, se tiver 1, fica com 0. Se tiver 0, continua 0. Então ele limpa esse bit. Então quando a gente for fazer uma soma no Super Nintendo, é normal, antes de fazer a soma, a gente chamar CLC para zerar o carry. Porque se a gente não chamar o CLC, pode ser que uma instrução passada tenha setado o carry, aí você faz a soma, esse carry entra junto na soma e vai dar o resultado a mais, né? Vai ser 1 a mais do que você esperaria. Mas calma que isso aqui vai ficar claro mais pra frente. Você tem que saber isso, que a soma no Super Nintendo é meio bizarra. Você vai somar as duas coisas, mas junto você vai somar o carry. Então por isso que tem aqui ADC. Lembra sempre que esse Czinho no final é o carry. Aí fica mais fácil lembrar, né? Só tem uma instrução que soma, que é o ADC. Para que você vê o C, você tem que lembrar, opa, vai somar junto o carry. Então tem que limpar o carry antes de fazer a soma. Tem casos que você não quer limpar, né? Que vai ser o próximo vídeo. Tá, aí no caso aqui as flags, essa instrução altera a N, a V, o Z e o C. Negativo, overflow, 0 e carry. Isso aqui eu vou explicar essa parte de overflow mais pra frente, né? Negativo é o bit mais significativo, né, que indica que se o número é negativo ou não. Se você não sabe isso, chegou aqui e ainda não sabe isso, assista lá esse vídeo aqui, complemento de 2 em computação. Vou deixar aqui no comentário fixado. Nesse vídeo aqui eu mostro como os números negativos são representados, né? Complemento de 2. Então, a hora que a gente entrar na parte das instruções no código que eu fiz, vai ficar claro, mais claro essa instrução aqui. O SBC é mais bizarro ainda. O SBC também tem essa questão do carry, só que a conta que o negócio faz é o seguinte, ó. Você chama SBC passando um dado ali, ou imediato ou lugar da memória lá. Vai fazer o A menos esse dado que você passar como parâmetro. Então, é o A menos o dado que vem como parâmetro. É diferente do Mega Drive, que a gente poderia escolher qual que é a fonte, qual que é o destino, né? D0, D1. É o D0 menos D1. D1, D0. É o D1 menos o D0. A gente consegue colocar ordem, né? Qual que a gente subtrai, né? Aqui não. Aqui é o A menos alguma coisa. Tem esse detalhe. Só que ele faz A menos essa coisa, aí ele soma o carry, que nem no Edge C lá, no ADC, ele soma o carry, só que tira 1. Então é bizarro. Mas calma que eu vou explicar por que é assim. Então, é muito comum quando você debugar um jogo de Super Nintendo, se você vê a SBC, antes da SBC você vê a instrução SEC, que é essa aqui que eu falei que também vou explicar hoje, né? No caso, a CLC, ela limpa, coloca 0 na carry aqui, na status register. Esse bit na status register fica com 0, se você chamar a CLC. Só que se você chamar SEC, aí ele seta esse bit. Então a carry fica com 1. Então é muito simples essas instruções, né? CLC limpa o carry, coloca 0. E a SEC, que é a set carry, né? Isso aqui é clear carry. CLC vem de clear, o CL vem de clear e o C vem de carry. Então, clear carry. Clear é limpar, né, em português. E essa SE vem de set, que é setar o carry. Então joga o carry para 1. Só que aí ele faz, só que aí
O que acontece, né? É comum, antes de fazer uma subtração, a gente setar o carry. Por quê? Vamos supor, a gente quer fazer 5 menos 2. Tem que dar 3, né? Então a gente coloca 5 no A, aí faz SBC 2. Ele vai subtrair o A, tirar 2 do A, né? Vai ficar A menos 2. Só que ficaria aqui então, ficaria o A, que é 5, esse menos EA aqui, né? Que é o Effective Address, no caso seria o 2, né? 5 menos 2, só que ele vai somar o carry e subtrair 1. Então 5 menos 2 vai dar 3, só que se o carry tiver 1, vai ficar 3 mais 1, 4, menos 1 volta pro 3. Ou seja, se o carry tiver setado, dá certo, né? Fica 3, que é o resultado correto. Só que se o carry tiver 0, ficaria 5 menos 3 mais 0 menos 1. Aí daria 2 o resultado. É que bizarro, né? Por que fizeram isso aqui, né? Ou seja, para dar certo a conta, antes de você chamar um SBC, você tem que setar o carry. Porque se você setar o carry fica com 1, aí o carry aqui vai eliminar, esse 1 do carry vai eliminar esse menos 1 aqui, né? Aí é a mesma coisa que isso aqui sumisse, ficaria o esperado, né? A menos o dado ali que vem como parâmetro. Então, se você debugar, quando a gente for programar de fato ali um jogo, alguma coisa, se a gente usar subtração, 99% das vezes a gente vai ter que colocar o SEC antes do SBC. Aí eu vou explicar melhor essa questão aí do carry, por que eles fizeram isso aqui no próximo vídeo, né? Que aí eu vou explicar também no Mega Drive, aquela instrução addx e o subx. O addx e o subx é igual o ADC e o SBC no Super Nintendo. Com algumas diferencinhas, né, que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas aqui no Super Nintendo eles fizeram isso aqui porque na soma, por exemplo, por que ela soma o carry junto? Porque às vezes você quer somar várias coisas encadeadas. Você pode somar um monte de variáveis ali. E pode ser que essas variáveis estourem, né? Vai aquele carry. Então, na próxima soma, você usa o carry, você soma o carry junto para você conseguir fazer uma conta com mais bits. Vai ficar mais claro no próximo vídeo. Mas por que tem essa lógica bizarra aqui então, né? É porque no Super Nintendo a CPU, ela não tem o circuito interno ali que faz as contas, não tem circuito de subtração. Só tem circuito de soma. Então, quando ele vai fazer uma subtração de um número, ele pega esse número, converte para complemento de 2 e faz a soma. Se você não entende isso aqui, tem que assistir esse vídeo aqui. Porque nas CPUs aí, elas utilizam complemento de 2 para números negativos. Porque é o seguinte, aqui ó, que aqui eu fiz um exemplo para entender essa questão aí, né? Você tem que lembrar o seguinte, ó, x menos y, um número menos outro, é igual a x mais menos y, certo? Que vem lá da escola. X menos y é a mesma coisa que x mais menos y, certo? Ou seja, se a gente pegar esse y que é um número positivo e fazer ele ficar negativo e somar com o x, dá na mesma, né? Só que em computação, a representação binária do número positivo e do número negativo é totalmente diferente, né? O negativo usa complemento de 2. Então se a gente pegar o número, fazer o complemento de 2 dele, aí a gente consegue fazer uma soma em vez de uma subtração. Então a gente não precisa de um circuito de subtração. Apenas com um circuito de soma, a gente consegue fazer a subtração. Só que para isso tem que ter um circuito que faz o complemento de 2, que é muito simples, né? E o complemento de 2 ele resolve vários problemas também, né? Nessa questão de subtração. Porque se a gente fizer o seguinte, ó, lembra da escola? Muita gente não lembra isso aqui, né, da escola, né? Como a gente calculava lá a subtração de 2 números? Que nem 416 menos 128. O resultado é 288, né? Como que era? 6 menos 8. Não dá, né? Então tem que emprestar 1. Então aqui, a gente corta aqui, joga 1 pra cá, ficaria 16, e aqui fica 0, né? Então ficaria 16 menos 8, daria 8 aqui. Aí aqui ficaria 0 menos 2. Não dá, a gente empresta 1, ficaria 1, 0, ficaria 10, e aqui ficaria 3. 10 menos 2, 8, e aqui 3. Aí 3 menos 1, 2. Aí daria 288. Isso aqui que a gente aprendeu na escola lá, sei lá que série que foi isso. Segunda série, terceira série, sei lá. E essa conta aqui, ó, 128 menos 416. Vamos ver se alguém lembra isso aqui. Mesma conta, né? Só que vamos fazer a mesma regrinha. O resultado tem que dar menos 288, né? Tô pegando o número positivo e tirando 416, né? Que vai ser o número maior, ou seja, vai dar negativo o resultado. Se a gente aplicar a mesma regra, 8 menos 6 dá 2. 2 menos 1 dá 2. 1 menos 4 dá menos 3, daria menos 322. Ou seja, não funciona, né? Quando o número maior está embaixo, não funciona.
Aí nesse caso, o que teria que fazer? Você teria que colocar um menos aqui embaixo e inverter esses dois números para ficar igual a conta aqui da esquerda. Aí ficaria menos 288 o resultado, né? Só que imagine fazer isso aqui num circuito. Não dá certo, né? Não, daria, né? Mas ficaria muito complexo o circuito, né? Por isso que o complemento de 2 resolve tudo isso de forma muito elegante, né? Você vai subtrair alguma coisa, essa coisa que está subtraindo, você faz o complemento de 2 e depois soma. Então, nesses dois casos aqui, daria na mesma. A gente pegaria o 416, tiraria o complemento de 2 de 128 e somaria os dois. E aqui também, 128 mais o complemento de 2 de 416. Nesse caso aqui daria 288 positivo. Nesse caso aqui daria um número binário ali, que em complemento de 2 equivaleria ao menos 288. Então se você entendeu o complemento de 2, você já pode ter começado a entender por que a Nintendo fez isso daqui, né? No caso, a Nintendo não, né? A CPU aqui, outra empresa que fez, né? Então, como aqui na subtração a gente quer conseguir fazer soma com múltipla precisão e tem que usar o carry para isso, só que não tem circuito para subtração, apenas soma. Então o que acontece? Quando a gente vai fazer um SBC, ele faz o A mais o complemento de 1, não o complemento de 2, o complemento de 1 do valor ali. Porque o complemento de 2 é o complemento de 1 mais 1, né? Você pega um número, você quer fazer ele em complemento de 2. Você inverte todos os bits, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1, e isso é o complemento de 1. No resultado, se você somar 1, isso vira o complemento de 2. Ou seja, o complemento de 1 é o complemento de 2 menos 1. Então seria, por exemplo, o número negativo menos 1. Por isso tem esse menos 1 aqui, ó. Então isso aqui é meio que uma gambiarra, aí, vamos dizer assim, para eles não terem que fazer um circuito de subtração na CPU. Então eles aproveitam o circuito da soma e fazem esse esquema aqui para poder apenas usar o circuito da soma, né, com complemento de 1, que é muito assim, bem mais simples do que complemento de 2, né, porque complemento de 1 apenas inverte os bits, não tem que somar 1 ali, né, depois, que aí precisaria de mais ciclos de clock, né. Complemento de 1 é só inverter os bits, então dá fazendo um circuito ali direto, né, não precisa de um clock a mais para isso. Por isso que você tem que setar o carry antes de fazer agora, né, voltando, setar o carry antes de fazer a subtração para o resultado ser o correto, né? Mas caso fosse uma soma de múltipla precisão, onde a subtração anterior, a subtração anterior tivesse gerado um empréstimo, aí o carry ficaria em 0. Aí esse carry em 0 daria certo a conta agora, né? A gente faz o A mais o complemento de 1, aí ficaria menos 1 direto, né? Aí o carry, nesse caso, se fosse 0, né? Ficaria com 1 a menos. Se fosse 1, ficaria com complemento de 2, né? Então é meio complexo isso aqui. Acho difícil você ter entendido isso aqui se você não tem muita experiência com essa parte aí de mais baixo nível, mas se você ainda não entendeu, não esquenta. No futuro aí, revisite esse vídeo, assista novamente, caso precisar. Uma hora você vai entender isso aqui. Coloquei até uma informação aqui, né? A lógica da flag carry aqui é invertida, lá na soma. A gente quer que a carry fique 0 para fazer a soma, aqui não. Aqui se for 1, a subtração é o esperado. Se for 0, fica com 1 a menos. Na soma era o contrário, né? Se for 0, era o esperado. Se for 1, era 1 a mais. Bizarro. Se a flag carry for 0, então houve o empréstimo e é subtraído 1 do resultado. Esse subtraído 1 do resultado é implícito aqui, né? Porque na verdade a CPU faz o que está na linha de baixo aqui, né? Faz o complemento de 1. O complemento de 1 é o número negativo menos 1, né? Aí aqui é feito assim porque na CPU do SNES só existe circuito para soma. Então, para subtrair, tem que ser feita uma soma com complemento de 2 do número. Como a CPU considera o carry para fazer soma com multiprecisão, nossa, escrevi tudo errado aqui. A CPU faz o NOT do valor, transformando ele em complemento de 1. Para inverter os bits lá, é a mesma coisa que fazer um NOT, né? Que é 0 vira 1, que é 1 vira 0. O que seria o complemento de 2 menos 1. Por isso que temos que usar o SEC, né? Antes da subtração, por isso deixaria o número em complemento de 2. E a soma seria normal, entre aspas, né? Caso contrário, a soma seria com o complemento de 1. Eu queria subtrair 1 que veio de empréstimo. Confuso para quem está começando, eu sei. Foi o que eu falei, né? Só que se você é iniciante aí, ou até avançado, isso aqui é difícil de entender, viu? Eu mesmo demorei para entender isso aqui. Você tem que lembrar o seguinte: você vai fazer uma soma, uma subtração, você tem que usar o SEC antes da subtração. Quer fazer uma soma? O CLC antes da soma. Pronto. Então é só isso. Aí tem aqui as instruções
INC e DEC que não tem no Mega Drive. Lá a gente tem o EDQ, que é o correspondente desse INC e DEC aqui no Super Nintendo. Só que lá o EDQ a gente consegue somar de 1 até 8. Aqui o INC é apenas somar 1, né? Então, o INC normal sem parâmetro, ele incrementa o A. E o INC passando um endereço efetivo aqui, ele vai, por exemplo, o endereço de memória. Ele vai lá naquela posição de memória e vai somar 1 naquele dado. O DEC é a mesma coisa, né? Só que ele decrementa. Aí nesse caso aqui, apenas o N e o Z são afetadas, né, as flags. O V e o C não. Mesmo se a gente tiver FF, soma 1, volta para 0, não tem o carry aqui. Lembra, o Super Nintendo está confinado num banco, né? Então, diferente do Mega Drive lá. No caso, o INC e o DEC é pro A, só que a gente tem pro X também. INX, DX, INY, DY. INC X, DEC X. INC Y, DEC Y. A gente incrementa e decrementa o X e o Y. Aqui, isso aqui é possível com o X e com o Y, mas a soma normal não. A gente não consegue somar um número maior que 1 no X ou no Y. Não tem um ADCX, ADCY, não tem, né? Se a gente quiser somar um número maior, um número grande no X ou no Y, tem que jogar o X pro A, fazer a soma no A, depois jogar o A pro X ou pro Y. Então é muito simples, né? Isso aqui não tem segredo nenhum. Sempre no Super Nintendo, veja, pelo nome da instrução, você já tem que tentar adivinhar o que ela faz, né? INX, INC, incrementar o X. DEX, decrementar o X. E assim por diante. Só isso. Aí eu fiz agora um programinha aqui também, que nem eu fiz no Mega Drive lá. Vai testar o ADC aqui, então eu joguei um valor 1000 aqui no A. A gente vai somar 1, 2, 3, 4 no A, tá vendo? Então eu coloquei ADC 1, 2, 3, 4. É apenas um parâmetro, então a gente vai somar o A com esse 1, 2, 3, 4. Aí antes aqui também eu coloquei CLC, que é o que eu falei. Sempre antes de um ADC, você tem que colocar um CLC, pra limpar a carry, porque você não quer somar o carry ali. Se a carry tiver 1, você quer que fique 0, né? Você não quer somar 1 a mais ali, né? Aí fiz também aqui com memória, né? Joguei o 1000 lá na memória, no endereço 0000 da RAM. Depois, primeiro eu salvei o que estava no A no X, depois joguei 1000 lá na RAM, voltei o que estava no A, né? O X voltou pro A. Aí eu fiz uma subtração do que eu joguei na RAM do A. Eu usei o USB-C, então antes tem que ter um SEC, que é o contrário, né? A gente quer setar a carry antes de fazer a subtração. Aí depois é INC normal, ele vai incrementar o A, INC passando endereço, vai incrementar o dado naquele endereço, DEC é a mesma coisa, INX, INY, DX, DY, vai incrementar o X e o Y. Aí que eu coloquei a carry aqui, só pra brincar, né? O que acontece se a carry estiver setado, a gente não colocar o CLC. Aí eu setei a carry de propósito, né? Chamei um sec antes da soma. Então, se somar 1 com 1, daria 2, né? Teria que dar 2, né? Mas como tem 1 no carry, vai dar 3. Mesma coisa aqui no subtração, eu limpei em vez de setar. Aqui a atuação das flags, né? Caso estiver nas boards aqui, 7FFF, soma 1, fica 8000. Aí vira negativo, né? Que o bit mais à esquerda fica com 1. Aí a flag N é setada. Mesma coisa se vier no final do banco. FFFF, soma 1, volta para 0. E aqui eu jogo 1000 no A e subtraio 1000. Dá 0 o resultado, a flag Z vai para 1. Vamos rodar isso aqui então. Comecinho tem as instruções que eu falei lá para mudar para o modo nativo, né? Aí tem aqui, né? Coloca essa rep 30 para ficar 16 bits. Então aqui vai começar, né? Jogar o 1000 pro A. Aí a gente vê aqui no debugger do Super Nintendo, é aqui, né? O A fica com 1000 aqui. Vai limpar a carry, tá vendo aqui, ó? A carry tá com 1, tá vendo? Tá com C maiúsculo aqui, ó. Maiúsculo indica que tá com 1, minúsculo com 0. Então chama CLC pra zerar, tá vendo? Ficou minúsculo agora. Aí a gente faz a soma. 1000 com 1, 2, 3, 4 vai ficar com 2, 2, 3, 4, certo? Aí eu vou salvar o A no X, vou jogar 1000 no A, porque eu vou jogar esse 1000 lá na RAM. Aí aqui na RAM, tá vendo esse endereço 00 aqui, ó, tá com lixo no momento. A gente rodar, fica com 0010, fica com 1000 aqui, lembra? Super Nintendo é Little Endian, então os bytes são invertidos. Vou fazer um vídeo melhor sobre isso, explicando melhor sobre isso mais pra frente. Voltei pro A, o 2, 2, 3, 4, agora vou subtrair do A o 1000 que eu joguei lá na RAM. Então antes eu faço um sec, que eu quero setar a carry antes de fazer a subtração. Aí eu vou subtrair passando o endereço 0000. Ou seja, ele vai pegar o 1000 que tá lá na RAM e vai subtrair do A. Vai ficar com 1, 2, 3, 4. INC vai ficar agora com 1, 2, 3, 5. Vai incrementar o A. INC passando o endereço de memória, vai incrementar lá na memória, vai ficar com 1001. Tá vendo? 01 aqui, né? DEC vai decrementar o A, vai voltar para 1, 2, 3, 4. E aqui vai voltar para 1000 ali na RAM.
E NX vai incrementar o X, tá 2, 2, 3, 4, vai ficar 2, 2, 3, 5. O Y tá com 0, vai ficar com 1. DX vai decrementar o X, vai voltar para 2, 2, 3, 4. DY, decrementar o Y. Como ficou com 0, agora a flag Z foi para 0, tá vendo? Aqui nesse log aqui, ó, a gente consegue ver o que tava antes, ó. Na instrução passada, o Z tava minúsculo, tava com 0. Porque tava com 1. A gente somou 1 no Y, né? Desculpa, a gente decrementou o X, o resultado do X não foi 0, né? Foi 2, 2, 3, 4. Então o Z ficou minúsculo. Depois a gente deu um D e Y. Aí o Y ficou com 0. Como o resultado da operação foi 0, aí o Z ficou maiúsculo. Então esse log aqui é muito, muito legal, né? No Mega Drive, infelizmente, não tem esse log. Aí eu vou jogar 1 no A para mostrar a questão da carry aqui. Em vez de limpar, que é o comum antes de uma soma, eu setei de propósito, né? Então eu chamei aqui, ó, o sec. Então a carry foi para 1. Então o A tá com 1. Vou somar 1. Teria que dar 2. Se a gente rodar, ó, dá 3. Porque somou 1 com 1, mais o carry que tá com 1. Então deu 3 resultado. Por isso tem que chamar o CLC antes da soma, né? Mesma coisa pro subtração. Joguei o 5 no A. Em vez de setar a carry antes da subtração, que é o comum, eu limpei a carry. Então na hora que eu subtraio 1, 5 menos 1 dá 4, né? Teria que dar 4. Só que se a gente rodar, ó, dá 3. Subtraiu 1 ainda, né? Aqui é o limite ali do negativo pro positivo, 7FFF, joguei pro A, então aqui o N aqui ficou minúsculo, né? Porque isso aqui é um número positivo. Se a gente incrementar o A, fica 8.000. Aí o N fica maiúsculo, né? Porque aí o bit mais a esquerda ali, no A, fica com 1. O N equivale ao bit mais à esquerda no A, né? Do registrador que foi feita a operação. Aí joguei o FFFF no A, a gente incrementar, vai voltar para 0. Aí o Z aqui foi para 1. Finalmente eu coloquei 1000 aqui no A, para mostrar que uma soma aqui dá 0. Ó, tá vendo? O Z tá minúsculo, né? Subtrair 1000 de 1000 vai dar 0 o resultado. Aí o Z fica maiúsculo, certo? Aí acabou. Então, só isso. Aí eu vou falar mais, eu vou voltar sobre essa questão aí da carry aí no próximo vídeo, né? Aí eu vou falar também do Mega Drive lá, a instrução ADX e SUBX, que equivale ao ADC e o SBC aqui do Super Nintendo. Que o ADX ele soma junto o X, lá aquela flag X no Mega Drive. Mas fica pro próximo vídeo. Então, se você gostou aí, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Abraço!